Olá, meu nome é Ide Miguel Júnior, sou professor de implantodontia aqui na FAO PCD. É um grande prazer poder participar desse projeto, que foi a elaboração de um livro, né, sobre um tema muito crítico dentro da minha especialidade. Então, na verdade, nós já ministramos aula dentro dessa especialidade há 25 anos e durante esse período a gente nota que a parte crítica da nossa profissão é dentro da implantodontia, como eu vou conseguir fazer um implante numa área onde eu tenho uma atrofia, onde eu não tenho osso, não é? Hoje a gente tem notado que, de diversas maneiras, o volume de tecido ósseo é fundamental, né, para o posicionamento e a manutenção de um implante na cavidade oral. Foi muito feliz o convite do professor Danilo Duarte, que eu gostaria de agradecer a oportunidade que a gente teve com ele, de poder elaborar esse projeto. Eu já vinha com o professor Camilo há mais ou menos uns 5 anos, dando várias palestras sobre esse tema de aumento ósseo, regeneração óssea por todo o país, né? Há um consenso, um grande momento científico dentro dessa especialidade, particularmente nesta área, na regeneração desses tecidos. E foi um prazer poder ter o professor Vicente de Souza Pinto como um maestro ao nosso redor, não é? Ele é uma história dentro da osseointegração na implantodontia nacional. O professor Vicente participou com o Branemark desde o início da osseointegração e esses princípios de regeneração óssea guiada foram muito bem fundamentados por ele. Então, é muito prazeroso poder fazer esse trabalho que demandou várias reuniões, levantamento científico de vários artigos, discussão, elaboração de todas as fotos, o projeto. Qual é a finalidade? Tentar entregar para vocês um manual clínico e científico para tratar o defeito ósseo ou a atrofia óssea. Então, o que eu vou tentar passar para vocês nessa apresentação foi como nós elaboramos e projetamos este livro. É importante mostrar que a reabsorção óssea é o início do processo após a perda do elemento dental. Então, como esse trabalho está mostrando nessas tomografias, né, do professor Ronald Jung com Christopher Hammer, vocês notem a atrofia do processo alveolar. Toda vez que eu fizer uma extração, toda vez que eu tentar remover um elemento dental, o que eu vou colher desta extração é a reabsorção óssea do processo alveolar. Ou seja, a contração dos tecidos moles e dos tecidos duros. A reabsorção do alvéolo e a contração do tecido mole. Então, a regeneração óssea guiada, um dos primeiros princípios que a gente pode utilizar, as técnicas de regeneração óssea guiadas, é a preservação alveolar. Quando eu faço a extração do elemento dental, se eu não usar uma manobra regenerativa para manter o volume ósseo naquela área, eu vou colher a atrofia óssea que eu tinha dito anteriormente. Então, neste outro trabalho, eu vou mostrar para vocês como que o biomaterial, não é, o preenchimento desse alvéolo pode funcionar para minimizar a sequela dessa extração. Vejam que, quando eu utilizo o biomaterial dentro deste alvéolo, eu vou conseguir minimizar a sua contração e, com certeza, oferecer um leito mais propício para que eu possa instalar o meu implante. Então, são esses conceitos, quando eu falo em regeneração óssea guiada, que eu vou tentar abordar nesse livro. A primeira coisa que a gente fala é a questão do defeito ósseo. Então, este caso clínico ilustra muito bem como é necessário os conceitos de preservação alveolar para que eu consiga êxito na minha reabilitação. É um caso severo, onde eu tenho uma perda óssea considerável nos elementos dentais, derivado de um tracionamento de um canino incluso. Então eu tenho um lateral e um canino comprometido, tanto do ponto de vista de inserção óssea quanto contração do tecido mole também. Nesse tipo de situação, eu posso lançar mão não só do quesito do implante imediato, mas vejam a necessidade de fazer a preservação alveolar. O biomaterial vai manter o espaço do aumento, eu vou trabalhar também o fenótipo tecidual com enxerto de tecido mole. Então, nós trabalhamos
com a reconstrução dos tecidos, desde a parte do tecido ósseo, do osso alveolar propriamente dito, daquele osso fascicular que se perde com a extração do elemento dental, assim como a melhora do biótipo tecidual do paciente. Quando eu utilizo esses parâmetros, eu colho resultados significativos, como neste caso, onde eu tinha a contração dos tecidos, a perda de todo o suporte da papila interdental, e eu consigo, quando eu manipulo corretamente esses tecidos, devolver harmonia, volume e condições periimplantares para mimetizar o natural e o artificial, complementando assim a minha reabilitação. É importante mostrar que você determinar a atrofia, a classificação do defeito, vai também indicar o tipo de técnica que eu vou utilizar para trabalhar na minha reconstrução do defeito ósseo. Então, uma das coisas que a gente começa no primeiro capítulo do nosso livro é falando sobre a reabsorção óssea. Como ela se dá, como ela vai acontecer, o que é um defeito vertical, um defeito horizontal, um defeito combinado. Esse tipo de situação vai modificar a minha abordagem clínica para tratar aquele defeito ósseo. É importante também eu saber que os princípios de regeneração óssea guiada são altamente fundamentados de longo prazo. Isso vem lá da periodontia, desde a regeneração tecidual guiada. Então, foi muito bem documentado a necessidade de, quando a gente fala em regeneração óssea guiada, manter o espaço do aumento, não é? Que é a osteopromoção. Nós sabemos que os defeitos ósseos, quando eles têm um volume muito grande, o coágulo sozinho não tem condição de preencher para reparar aquela área, né? Eu tenho tecidos competidores que migram para a área do defeito. Eu posso ter uma fibrose, né? O fibroblasto ele acaba invaginando, ele cresce muito mais rápido que o tecido ósseo. Então, os princípios da regeneração óssea guiada, eles se baseiam na osteopromoção, na osteocondução, que é dado por um material que preenche o espaço do aumento, e o selamento de uma barreira que vai fazer o espaço segregado para que eu consiga a regeneração óssea naquela área. Esses princípios são tão fundamentados e documentados há mais de 20, 30 anos na literatura científica. Uma das coisas importantes quando a gente fala nos princípios de regeneração óssea guiada são as barreiras, que eu vou fazer o selamento desse defeito ósseo. As barreiras têm um papel muito importante do ponto de vista clínico para fazer o espaço segregado. Então veja que eu tenho uma gama de barreiras no mercado. Neste livro nós abordamos as duas barreiras que vão ter os melhores resultados para o defeito ósseo vertical e para o defeito ósseo horizontal. Eu tenho barreiras distintas hoje para tratar diferentes tipos de defeitos ósseos. Esse outro trabalho que eu mostro para vocês é importante também para salientar o porquê nós colocamos essas duas barreiras para tratar os defeitos ósseos verticais e horizontais. Vejam que é um trabalho do Trost, um trabalho recente de meta-análise, onde ele faz um estudo de vários materiais como as barreiras e os biomateriais, onde ele demonstra que a membrana de colágeno natural ela consegue um bom resultado no aumento ósseo e um baixo risco de vocês terem complicações. Em contrapartida, vejam que a membrana de PTFE, que a gente fala que é um padrão ouro em termos de barreira, eu consigo também um excelente resultado do ponto de vista de ganho ósseo, e quando eu associo o reforço de titânio a essa barreira, eu melhoro consideravelmente a condição dela manter um arcabouço devido a dar uma formatação a essa membrana estável. Então, eu possivelmente posso dizer que hoje eu abordo os defeitos horizontais, trabalhando com as membranas de colágeno reabsorvíveis, e os defeitos verticais, hoje, eu trato com as membranas de PTFE com reforço de titânio para garantir a estabilidade necessária neste tipo de defeito ósseo. É importante mostrar para vocês também, que a gente aborda também no livro, são os materiais de enxerto, não é? A necessidade do osso autógeno. Veja que o osso autógeno, há mais de 20 anos a gente trabalha ele é o padrão ouro quando a gente fala num material
que é para fazer regeneração óssea, todas as capacidades osteoindutoras, osteocondutoras e osteogênicas estão presentes na matriz do osso autógeno. Então, é impossível eu pensar em aumento ósseo hoje, em defeitos críticos, verticais e horizontais, onde eu quero ganhar mais que 3 milímetros, seja em altura ou espessura, sem associar partículas de osso autógeno. São dentro dessas partículas que eu vou ter presente as proteínas morfogenéticas, as BMPs, que são elas as responsáveis pelo processo de histodiferenciação celular. Sem essas propriedades, quando eu estou longe de paredes ósseas distintas, como num defeito crítico, eu não vou ter a condição do meu enxerto ósseo modular essa transformação. Então, é importante eu mostrar que o enxerto ósseo ele vai sofrer remodelação. É esta remodelação, este turnover, que vai tornar este osso viável a longo prazo. Muitas vezes, quando eu falo em regeneração óssea guiada, eu estou pensando em colocar um implante no local onde eu não tenho uma espessura ou altura favorável. Se eu não tenho um osso regenerado nesta área, possivelmente a longo prazo, eu posso perder a estabilidade deste enxerto. As partículas de osso autógeno têm todas as condições de guiar essa neoformação óssea. É importante também mostrar que duas propriedades também do osso autógeno são críticas. A primeira, o fator morbidade. Toda vez que eu tiver que utilizar osso autógeno, eu envolvo uma área doadora. Então, as áreas doadoras intraorais são extremamente limitadas em volume e quantidade. Quando eu consigo associar o fator de retirar uma quantidade menor de osso autógeno e poder aumentar meu volume de material, eu consigo tratar defeitos ósseos maiores e otimizar também a sua reabsorção precoce. Então eu posso dizer também que o osso autógeno, devido à sua alta atividade metabólica, ele sofre também uma reabsorção precoce grande do ponto de vista clínico. Quando eu trabalho com enxerto de crista ilíaca, como eu vou mostrar agora aqui posteriormente, a gente nota a contração deste enxerto. Este caso é um caso de uma axila atrófica, extremamente reabsorvida, de uma paciente jovem de 47 anos. É um caso que praticamente eu não tenho uma pré-maxila, um grande volume de enxerto. A gente optou por fazer, neste caso, uma reconstrução óssea utilizando a crista ilíaca como área doadora. Vejam que a prototipagem hoje, essa parte de odontologia que a gente pode otimizar os macromodelos, elas são fundamentais para a gente determinar a maneira que eu vou posicionar o meu enxerto, o volume de enxerto que eu vou precisar, e muitas vezes eu posso também traçar linhas de osteotomias, fixações, ou tentar posicionar a minha membrana para saber mais ou menos uma formatação exata ao defeito. Aqui a área óssea exposta, eu noto a grande atrofia que eu tenho dessa maxila atrófica. Nós optamos por fazer o levantamento de seio bilateral e o enxerto que a gente fala, que é o enxerto sobre o rebordo, né? A gente fez um enxerto em cela sobre o rebordo. Grandes blocos ósseos fixados em cela sobre o rebordo. A tomografia embaixo vai mostrar o ganho ósseo após 3 meses. Então veja, a viabilidade desse enxerto, a maturação, ela é muito mais rápida. O enxerto autógeno ele se metaboliza mais rápido. Eu tenho uma remodelação intensa. Ao mesmo tempo, notem na reabertura a perda de volume que eu tive deste enxerto. Então eu tive uma contração inicial desse enxerto em torno de 20 a 25% do volume que eu coloquei inicial. Esse é um fator que chama a atenção quando eu trabalho com osso autógeno. Uma das coisas que a gente aborda no livro também é a maneira como eu vou conseguir esse material. Então hoje eu tento utilizar técnicas minimamente invasivas para conseguir o quê? Lascas de osso autógeno. Então o que eu procuro hoje muitas vezes é o bone chips que a gente fala, são lascas de osso autógeno, que é o meu material essencial, são essas lascas que eu vou homogeneizar ao meu xenógeno bovino para garantir um material que tenha capacidade osteocondutora e osteoindutora para ter um enxerto ósseo
com volume ósseo a longo prazo mantido e com uma remodelação também guiada pelas partículas de osso autógeno. Eu posso utilizar técnicas minimamente invasivas, como uma trefina coletora. Eu posso utilizar técnicas que vão utilizar raspadores ósseos ou piezo cirúrgico também para raspar essas lascas de osso autógeno. Essas lascas de osso autógeno se multiplicam e eu consigo um volume também maior. Então, quando eu trabalho com este material, eu tenho o que eu preciso de capacidade osteoindutora, porque as proteínas morfogenéticas estão intrínsecas nesta base óssea. Uma coisa importante nesse trabalho também, que eu vou mostrar no trabalho científico do Max Simeon de 2001, é que ele já fala que para eu conseguir aumento ósseo acima de 4 milímetros, principalmente em defeito vertical, há necessidade de partículas de osso autógeno. Sem osso autógeno, neste tipo de defeito, eu não consigo ganhos ósseos maiores que 4 milímetros. A mesma coisa daquele trabalho anterior, que eu tinha mostrado quanto à barreira, aqui também Toshi também mostra que os biomateriais também, as suas limitações, quando eu trabalho com materiais sintéticos, eu tenho um volume ósseo menor também de formação. Vejam aí no gráfico mostrado nesse trabalho, onde eu consigo otimizar que quando eu faço a mistura do xenógeno bovino com as lascas de osso autógeno, eu consigo não só um ganho ósseo maior no curto prazo, como a longo prazo também. Este enxerto ele vai manter o seu volume e sua característica similar ao osso residual do paciente. Então, tendo em vista essas colocações, esse é o padrão de material que a gente ilustra no livro para tratar os defeitos ósseos. É a utilização do material, o xenógeno bovino, que tem uma característica morfológica e estrutural muito próxima do osso humano, tá? Associado às lascas de osso autógeno, com os seus benefícios das suas proteínas morfogenéticas intrínsecas na sua matriz óssea. Quando eu consigo trabalhar com esse material, eu passo a utilizar os detalhes técnicos salientados nesse trabalho do Ronald Young. Este trabalho do Ronald Young ilustra o PES, que são os passos fundamentais para que eu consiga sucesso em aumento ósseo. A primeira coisa que ele fala é a questão do desenho do retalho e das incisões que devem ser planejadas para que eu consiga o acesso à minha área do aumento e um reposicionamento desse retalho de maneira livre de tensão. Outro fator importante é a questão da angiogênese do leito ósseo também, a liberação do endósteo, a vascularização daquela área também é fundamental para o reparo, né, na regeneração óssea guiada. Outro fator importante é garantir o espaço do aumento ósseo, que é dado pela barreira muitas vezes, e o material de preenchimento. Vejam que, dentro destes fatores de regeneração óssea guiada, eu necessito então de ter um leito ósseo propício para receber o meu material, nutrição vascular para esse material para garantir a angiogênese e a neoformação óssea. Outra coisa importante é a barreira garantindo um espaço segregado para o aumento ósseo. E o mais importante, que este conjunto tenha estabilidade. Então, muitas vezes, a estabilidade desta barreira é dada por fixações, sejam elas taxinhas ou parafusos. É importante a membrana ter estabilidade para que não tenha micromovimentos ou que eu venha a romper a formação capilar inicial dentro da angiogênese do reparo desse defeito ósseo. Esse trabalho que eu mostro em seguida, falando de regeneração óssea e aumento horizontal, é um trabalho que vai quebrar paradigmas dentro da regeneração óssea guiada, que muitas vezes se baseou no tempo de permanência e duração dessas barreiras, né? Então, no caso das barreiras reabsorvíveis, a gente vai notar nesse trabalho do professor Steven Urban, que ele faz um trabalho de aumento ósseo horizontal, utilizando barreiras de colágeno, membranas reabsorvíveis, que se degradam em 4 a 6 semanas, onde o principal fator que a gente nota neste trabalho é a elasticidade e a estabilização do material de enxerto no defeito ósseo horizontal. Então, hoje eu posso falar que eu consigo fazer regeneração óssea guiada
ganhos horizontais, trabalhando com membranas reabsorvíveis. Esse trabalho demonstra esse tipo de situação. A gente ilustra isso no livro também, neste caso clínico que está presente no aumento ósseo horizontal na região posterior de mandíbula, onde a gente nota que um defeito de lâmina de faca praticamente, um defeito de espessura, onde eu noto que no caso inicial eu tenho o defeito ósseo horizontal após a colocação do material de enxerto, utilizando a salsa de technique, que é um tipo de técnica onde eu utilizo a membrana de colágeno esticada, preenchida com um biomaterial, que são as lascas de osso autógeno associado ao xenógeno bovino. Após o período de 8 meses, eu noto o ganho ósseo horizontal presente. Não só do ponto de vista clínico, eu posso observar também a longo prazo, um follow-up aqui de 3 anos, como esse osso se mantém estável e ele está funcionalmente ativo, um enxerto com boa previsibilidade do ponto de vista de ganho ósseo. Então, é uma técnica que eu tenho um resultado excelente do ponto de vista de ganho ósseo e uma estabilidade clínica dimensional deste enxerto, quando sobre carga funcional a longo prazo. A gente aborda esse tipo de técnica no livro como uma alternativa para tratar áreas atróficas com defeito ósseo horizontal. Em contrapartida, continuando falando de regeneração óssea guiada, eu posso falar um pouquinho de aumento ósseo vertical também, que é um defeito um pouco mais complexo. Esse trabalho, que é um estudo de meta-análise, vai salientar também a importância desse livro, de mostrar que, nesse trabalho, entre várias técnicas que se preconiza para fazer o aumento ósseo, a regeneração óssea guiada talvez seja a técnica que tenha o menor índice de complicações na sua confecção. Então é uma técnica segura, vastamente avaliada do ponto de vista clínico e científico e, sem dúvida, é uma abordagem hoje com boa previsibilidade para tratar defeitos ósseos verticais. Uma outra situação que a gente mostra e também está no livro é como tratar uma mandíbula posterior como essa, né? Naqueles princípios que eu tinha falado, o tipo de retalho que eu vou desenhar, está muito bem ilustrado no livro, como eu vou soltar este retalho, né? É importantíssimo a gente saber fazer a liberação do retalho, os materiais que a gente utiliza para fazer as fixações, as tachinhas, os parafusos, a maneira correta de estabilizar essas membranas, né? Por onde a gente deve começar, são dúvidas muitas vezes que a gente tem, que o especialista ou o clínico tem, para poder elaborar esse tipo de trabalho. Quando eu tenho o conhecimento de técnica e o conhecimento científico, eu consigo resultados significativos como este obtidos nesse caso. Vejam que eu tenho um aumento ósseo vertical considerável, em torno de 5 a 7 milímetros, para poder instalar os meus implantes numa condição de leito ósseo muito favorável, que anteriormente eu não tinha. Uma coisa interessante de olhar e observar nessa situação clínica é a característica desse osso regenerado, né? Então veja que é um osso neoformado. Eu tenho um período de espera de 8 meses, a sua densidade é uma densidade baixa. Muitas vezes, quando eu trabalho nesse osso, eu necessito fazer uma camada incremental em algumas situações na parte da crista, de mais um volume de material de enxerto, para poder ter uma crista bem homogênea, mas o fato é, esse material ele vai se remodelar, ele vai ter condições de se manter estável e manter os nossos implantes, em termos de volume e tecidos periimplantares, estáveis por um longo prazo. O objetivo, então, do nosso trabalho foi tentar trazer para este livro a maneira correta de vocês trabalharem nos defeitos ósseos. Hoje em dia existe uma série de materiais, uma série de técnicas. Muitas vezes a gente nota que os alunos eles se perdem, eles não têm referências para trabalhar em diferentes tipos de situações. O que a gente buscou trazer para vocês é uma maneira científica e clínica no qual nós que escrevemos o livro abordamos os defeitos ósseos. Nós conseguimos obter durante anos, utilizando essas técnicas, regularidade nos nossos enxertos
e uma boa previsibilidade clínica. Então, é muito importante eu saber como eu vou trabalhar em diferentes situações, como eu devo abordar, e também foi colocado neste livro no final uma colocação sobre as complicações que podem acontecer nessas técnicas. Então eu acho que a gente conseguiu fazer de uma maneira direta e trazer para vocês um livro que vai, sem dúvida, armazenar e devolver para vocês de uma maneira direta e objetiva um resultado clínico em regeneração óssea guiada para tratar áreas atróficas. Notem que estas situações podem acontecer desde a extração do elemento dental até o defeito estabelecido a longo prazo. É importante eu ter em mente que a cada vez mais eu vou necessitar de volume ósseo ao redor do meu implante. Então, é praticamente inconcebível se pensar na implantodontia hoje sem associar técnicas regenerativas, sejam elas de tecido duro ou de tecido mole. O que a gente faz muitas vezes é trabalhar de maneira escalonada, onde primeiro eu trato o defeito ósseo, posteriormente eu instalo o meu implante e eu vou trabalhar o meu tecido mole. Quando eu consigo trabalhar desta forma, eu tenho mais previsibilidade para diminuir a chance de complicação. Quando eu trabalho com técnicas associadas, qualquer intercorrência que ocorra, eu posso pôr a minha situação total em risco. Então, o objetivo que nós tivemos na elaboração desse livro, eu, o professor Camilo, o professor Vicente, nas nossas reuniões, discussões, foi trazer um material livre totalmente de qualquer cunho industrial, de empresa. O que nós estamos trazendo é conhecimento biológico para vocês. Então, eu acho que essa representação da nossa dificuldade, do nosso resultado e do nosso aprendizado é, sem dúvida, o que sedimenta este livro como uma referência hoje para se trabalhar com regeneração óssea guiada. De uma maneira simples, objetiva e direta, nós conseguimos sintetizar este tema neste livro. Eu gostaria de agradecer esta oportunidade de poder participar, então, deste projeto. Vou deixar aqui também a nossa página no Instagram, que é o Regenera CH, onde a gente divulga nossa agenda de curso e nossos trabalhos científicos. Fico à disposição de todos para esclarecimento de dúvidas e muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, estamos aqui agora já praticamente na reta final do nosso evento, né? E eu gostaria de reafirmar que todos nós estamos aqui, dividimos esse palco a noite toda, sem máscara, mas com todos os cuidados que as exigências sanitárias nos cobram, né? Com distanciamento, e quando a gente saía do palco, todo mundo com máscara, então a gente ainda tem que tomar esses cuidados, né? Mas eu gostaria de reafirmar isso no final desse evento, assim como ontem também nós o fizemos. Mais uma vez, eu gostaria, então, de agradecer aqui no palco a presença do professor Ide, do professor Camilo, né? Certamente, o professor Vicente está nos assistindo, faço aqui publicamente o agradecimento a ele, por questões técnicas e as leads dele não pôde estar presente, né? Mas fazemos agradecimento a ele, que tão competentemente, assim como vocês, também conduziram e terminaram essa obra, né? A gente reconhece todo o trabalho que vocês tiveram, né? que não foi pouco, né, Camilo? E a contribuição é inestimável. Então, nós gostaríamos de iniciar as perguntas, sempre chegando perguntas que não permitem que a gente faça todas, né? Da mesma forma, o compromisso de todos que estão aqui é, assim que chegarem novas perguntas e a gente não tiver o tempo de resposta aqui, a gente encaminha para quem de direito. E a primeira pergunta, Ide, que aparece aqui, eu vou direcionar a você, mas vocês podem fazer um bate-bola sem nenhum problema, né? Que está relacionado ao tempo de realização, né, após um aumento de ósseo vertical para instalação dos implantes.
qual o tempo previsto? Como é que a gente define essa atividade assim temporal? Por favor. Antes, eu queria agradecer primeiro o convite, Danilo, dizer que foi um grande prazer, uma satisfação poder participar, né, contribuir de uma forma dinâmica com o Camilo, com o Vicente. Foi um motivo de aprendizado para nós, de reciclar conceitos. E essa pergunta que você fez para a gente iniciar esse bate-papo é uma pergunta interessante. Tempo biológico. O tempo biológico, muitas vezes, ele pode variar em diferentes situações. Quando eu trabalho num osso nativo, quer dizer, aquele osso residual do paciente, o meu tempo biológico, normalmente, para osso-integração de um implante, em leito de densidade alta, ele pode ser precoce, até 21 dias, quando eu tenho uma superfície de implante que tem um tratamento que ativa ou que melhora a resposta biológica de reparo ósseo na osso-integração ao redor do implante. No caso do osso regenerado, como ele é ainda um osso novo, a gente fala que ele é um osso primário, ele tem uma resistência mecânica baixa, então ele se comporta como um osso de baixa densidade. Nesse tipo de osso, a gente trabalha com um protocolo convencional de osso-integração. Quando o Brånemark idealizou os implantes, a gente falava na maxila um período de 6 meses, de período de cicatrização óssea, e na mandíbula 3 meses. Com o tempo, esses implantes melhoraram o seu tratamento de superfície, houve uma maior osteocondutividade dessa superfície e diminuiu o período de cicatrização óssea. Então, no osso regenerado, o protocolo que a gente trabalha é no protocolo de baixa densidade. Não há carga imediata quando eu faço regeneração óssea. Eu trabalho, então, com um protocolo de 12 semanas. Eu aguardo o período de cicatrização convencional. O que você acha, Camilo? Não, até porque quando você faz associação, né, no caso aí do aumento vertical, muitas vezes a gente faz associação do osso autógeno com biomaterial. Né? Porque quando a gente trabalha só com o osso autógeno, a gente tem um tempo de espera, que normalmente gira em torno de 5 meses. Quando a gente faz associação com o biomaterial, esse tempo ele fica maior. Né? Geralmente a gente espera 8 meses, né? Por conta da degradação lenta do biomaterial. Né? Então, é uma pergunta muito frequente, né, nos nossos cursos, né? É até uma ansiedade do paciente, essa questão do tempo, né, porque o paciente quer tudo para ontem, né, mas com tempos biológicos a gente não tem como né? Se você precipitar, não é? Você vai desorganizar aquele osso primário, ou seja, você pode perder o aumento que você conseguiu. Então, os tempos biológicos, o reparo, não é, biológico, ele deve ser respeitado. Então, quando eu faço o enxerto, o período, no mínimo, com a associação do xenógeno bovino, que é o padrão para a regeneração óssea guiada, são 8 meses o período de espera mínimos para instalar o implante. Após a instalação, a gente aguarda o período convencional de 12 semanas, que é o que seria um protocolo para um osso de baixa densidade, um osso pobre, um osso que não tem uma resistência mecânica muito forte. Muito perfeito. Até eu que não faço implante, até porque bebês ainda não necessitam disso, né? Compreendi bem. Mas, na realidade, nessa linha de tempo, né, e o Camilo falou bem, o paciente sempre quer para antes de ontem, né, Camilo? Eu sou até mais apressado. A mesma coisa se pergunta aqui, ó. É possível realizar carga imediata no osso regenerado? Está bem ligada à primeira pergunta, né? Nós não recomendamos, até porque, como o Ide acabou de falar, nós estamos lidando com um osso primário. Né? É um osso que a gente fez associação, o material de enxerto foi osso autógeno e foi associado com biomaterial, que requer um tempo de espera maior. Né? E esse osso, se a gente for aplicar uma carga, a gente pode desorganizar esse tecido e aí perder tudo que foi regenerado. Né? O Camilo fala algo interessante. O que acontece com o osso? O imbricamento desse implante no leito ósseo de baixa qualidade. É como se o implante ele abrisse aquele osso que é totalmente colagênico ainda. Então a gente chama de um osso primário, aquele osso que não tem uma resistência mecânica de maturação óssea, não tem lamelas formadas. Ele é simplesmente um tecido osteoide, um osso primário. Eu tenho que dar o tempo biológico para que esse osso ele consiga uma cicatrização maior e o meu implante induz isso também no leito, estimulando essa maturação óssea. Então,
praticamente, quando eu trabalho com regeneração óssea guiada, nós praticamente, nós nunca fizemos, ou nós nunca indicamos a carga imediata neste tipo de procedimento. Sempre carga convencional. Né, Idi, é uma coisa que a gente segue, né, o que os papas da regeneração, né, o que os trabalhos científicos mostram para a gente, né, são esses tempos, né, esses prazos, né. Então, isso é uma coisa que quando a gente está conversando com o paciente, é uma coisa que não tem negociação, né. Se o paciente não aceitar esses prazos, eu prefiro não pegar o caso e não fazer a regeneração. Né, Toda vez que a gente não respeita o tempo biológico, a gente abre precedentes para o insucesso ou para as intercorrências. É importante respeitar o tempo biológico. Perfeito, perfeito. E aí, nessa linha ainda, parece que até, evidentemente que nós selecionamos, mas parece que há um elo de conexão entre as questões, né? O osso regenerado responde ao processo de osteointegração de maneira similar ao osso nativo? Boa pergunta. Camilo começa. Se a gente for ver a literatura científica, existem trabalhos que comparam, né, que medem a taxa de sobrevivência dos implantes em ossos regenerados, né, com acompanhamento, estudos longitudinais, com acompanhamento aí de 6, 12 anos, e me parece, né, que esses estudos atestam, é que há realmente uma resposta similar, né, do osso regenerado, similar com o osso nativo. Né, isso aí o que é importante que o Camilo fala aqui? No nosso livro, a gente aborda que, como uma condição hoje ideal de material de enxerto, é utilizar o xenógeno bovino, que é o substituto ósseo, vamos dizer assim, associado ao enxerto autógeno. Quando a gente trabalhava antigamente somente com enxerto autógeno, que é o padrão ouro em aumento ósseo, nos casos que a gente fazia uma crista ilíaca, por exemplo, eu tinha uma perda inicial desse enxerto em torno de 25% a 30% do volume que eu havia colocado. É uma perda considerável. Uma vez colocado o implante, carga sobre esse implante, ao longo do tempo, essa perda ela continuava. Ela é contínua. Eu ia perdendo osso e expondo espira nesse implante. O que os estudos demonstraram, e que a gente fez o levantamento e começou a olhar de uma outra forma, é que a associação do xenógeno bovino com o osso autógeno, eu consigo devolver um material que não perde volume ósseo ao longo prazo, porque se remodela lentamente, e as partículas de osso autógeno que estão intrínsecas nesse enxerto, elas são capazes de modular e reorganizar a neoformação óssea, que é a remodelação desse enxerto. Isso se perpetua a longo prazo. Então, eu consigo saber, entre aspas, que eu fiz esse implante, ativei esse osso hoje, coloquei uma prótese em função, e daqui 10 anos, praticamente, esse osso se comporta com o mesmo volume residual. Isso é muito importante. Eu acho que o que o Idi falou é perfeito. A associação ela é benéfica, primeiro, porque o osso autógeno ele é maravilhoso, é o único que tem todas as propriedades, osteoindução, é osteogênico, osteocondutor, porém, o osso autógeno ele se remodela. Né? Então, a associação com o biomaterial faz com que diminua essa remodelação e diminua também a quantidade de osso autógeno que é utilizado. Então, com isso, a gente vai diminuir a morbidade, né, nos nossos pacientes. Então, hoje, a coleta de osso autógeno, até os métodos de coleta, foram, né, revistos e foram modificados. Né? Isso a gente deixou bem claro também, né, nos métodos de coleta que está no livro, né, bem didaticamente. Né? Então, essa associação, hoje, é o padrão... É o material de enxerto ideal, né, fazer essa associação 1 para 1, né, lascas de osso cortical autógeno com o xenógeno bovino. Né, hoje é o padrão atual, né, consensual hoje na literatura, essa mistura de material de enxerto. Perfeito. Vocês podem perceber que já estamos dando alguns spoilers do livro, né, e já sugerindo, olha, maiores detalhes, vamos aproveitar assim, a proposta da editora Napoleão oferecendo os Danilo, nossos descontos. O que ficou legal no livro é a maneira como a gente abordou o tema. Então, ela é uma maneira clínica, objetiva e científica. Se você pegar o livro e ler, seja ele o especialista ou o clínico, nós vamos conseguir devolver para eles conceitos fundamentados, que vão guiar e vão minimizar os riscos, né, de abordar
estas situações. Lembrando sempre que o mais importante quando eu trabalho com regeneração óssea, com cirurgia, eu fazer toda a avaliação do meu paciente e determinar, né, delimitar o risco que eu vou correr para aquele tipo de procedimento. Porque todos os procedimentos têm E risco. uma coisa importante, né, Edi, o tipo de defeito que eu tenho, muitas vezes, vai nos guiar, né, na hora da tomada da decisão, qual barreira, qual o melhor tipo de barreira, qual é o melhor tipo de material de enxerto, qual é o método de fixação que nós vamos precisar usar. Esse defeito tem uma parede, duas paredes, não tem parede nenhuma, precisamos reconstruir vertical, horizontal. Então, a anatomia do defeito, muitas vezes, vai nos guiar. Vai modificar, né, a técnica vai ou modificar abordagem. a técnica, né? Perfeito, perfeito. De novo, pessoal, né, a gente sempre lamenta porque o nosso tempo é escasso e voa, né? Boa. Mas tem aqui duas questões que elas se acomodam uma à outra e vocês também ficam à vontade, né, para responder. Quando está indicado a utilização do osso autógeno na ROG? Né? E quais as complicações mais comuns? Quer começar, Furlan? Olha, a primeira... Quando se usa osso autógeno? Quando tá. está indicado o osso autógeno, Tá. exatamente. Então, vamos lá. Nós indicamos, né, o que a gente segue também, né, que a literatura recomenda, fazer a utilização do osso autógeno, principalmente em defeitos críticos, né? No livro a gente aborda muito defeitos assim, em que não há possibilidade da colocação, da instalação do implante. Então, primeiro há necessidade de se reconstruir aquele defeito, né, para depois, no segundo momento, fazer a instalação dos implantes. Defeitos esses que muitas vezes a gente precisa ganhar 4, 5 milímetros de espessura, ou 4, 5 milímetros de altura, ou precisa ganhar altura e espessura, um defeito misto. Né? Nessas situações de defeitos críticos, a gente recomenda, né, a utilização do osso autógeno nas formas de lascas de osso cortical. E essas lascas de osso cortical vão ser homogenizadas com o xenógeno bovíneo, que é um biomaterial, numa associação 1 para 1. Se a gente pensar em defeitos, que são defeitos, por exemplo, um alvéolo pós-extração, um seio maxilar, que são defeitos, que são cavidades, que têm várias paredes ósseas. Nesse tipo de defeito, desses defeitos, nós não necessitamos usar o autógeno. A gente pode usar 100% biomaterial, só em defeitos mais críticos. O As Camilo, complicações? as complicações mais frequentes quando a gente trabalha com ROG, no caso inicial, seria a exposição, a deiscência pós-cirúrgica, a exposição da membrana e gerenciar essa exposição. Tá? Então, ela pode ser seguida somente de uma exposição, sem haver contaminação. Ela pode haver a exposição e a contaminação, né? A presença de exudato, que muitas vezes vai comprometer a nossa regeneração. E ela pode, às vezes, não ter a exposição e ter a formação de um exudato, de uma contaminação que eu vou ter que abrir e remover toda o meu enxerto, vamos colocar assim. Se fosse um abscesso, então, né? um abscesso fechado, mas que vai ter uma via de drenagem. Então, as complicações mais frequentes são essas. Como é que a gente gerencia essas complicações? Muitas vezes, o que acontece de insucesso em regeneração óssea guiada está associado a erros técnicos, a erros de fixação ou desenho, de fixação das barreiras, ou desenho do retalho que foi feito, liberação do retalho inadequado. A gente fala um pouco disso no livro, né? A membrana tem que ter estabilidade, ela tem que estar estável, o tecido não pode ter tensão, não pode haver nenhum tipo de compressão no leito. A farmacologia, ela acaba sendo coadjuvante, não é? Ela não é essencial, mas muitas vezes nós fazemos o controle do edema, tentando minimizar um edema muito grande com o uso do corticoide. O tipo de sutura que a gente usa tem que ser uma sutura que ela tem uma certa elasticidade, ela não pode ser uma sutura rígida, porque ela tem que acompanhar o edema. No pós-operatório, a gente faz um controle de placa, sempre mantendo uma clorexidina em gel, muitas vezes, sobre o local da ferida cirúrgica. É importante fazer o acompanhamento pós-operatório. Eu costumo ver esse paciente
com 7 dias, com 14 dias, e a gente começa a remover as suturas após os 14 dias até 21 dias. Normalmente as complicações, se aparecerem, são como é que fala? Precoces, né? Mas elas podem ser tardias também. Vamos supor, passou o período de 9 semanas, eu consegui conter a minha ferida fechada, o meu leito selado, eu consegui sucesso no meu enxerto. Mesmo que haja uma exposição, aquela fase inicial de osteogênese já aconteceu. Quando eu tenho uma exposição precoce, abaixo de 9 semanas, eu posso comprometer parte do meu enxerto. Existem várias maneiras de lidar com complicações. Elas estão bem determinadas no livro. Né? Nós colocamos algumas... Uma coisa que eu acho que faltou você comentar, que é comum, né? É transitório, mas é comum, é a injúria nervosa, né? Você ter, muitas vezes, quando a gente trabalha na região posterior da mandíbula, né? Muito próximo do nervo mentual, é comum, né? O paciente ter uma parestesia que é transitória. Né? Então, a gente já avisa o paciente, muitas vezes na primeira semana, aplica laser, né? Usa laser terapia para poder minimizar essa injúria nervosa. Mas acho que basicamente é isso. Tentei falar algumas coisas. Mais detalhes está no livro, né? Está ali bem... Muito bom, pessoal, muito bom. Então, assim, olha, nós estamos mesmo encerrando solenemente a lançamento das coletâneas desse ano. Né? Nós gostaríamos, outra vez, de sublinhar os nossos agradecimentos a todos os autores, a todos os organizadores. Nós gostaríamos, assim, também de assim, enfatizar os agradecimentos à PCD, que nos está dando essa oportunidade de socializar todos esses conhecimentos, que vai desde comunicação em saúde até chegar numa atividade assim, eminentemente clínica. Né? Então, nós gostaríamos de agradecer à PCD por estar oferecendo esse espaço. Agradecer e, principalmente, parabenizar a editora Napoleão, assim, extremamente cuidadosa na gráfica, na plástica gráfica, o corpo funcional da editora, oferecendo todo aquilo que a gente precisa para encerrar com uma obra de tamanha qualidade científica, de tamanha qualidade gráfica e, principalmente, com todas as evidências científicas suportando as nossas tomadas de decisões clínicas no dia a dia. Então, todo esse conjunto nós gostaríamos de agradecer, mas principalmente sem os quais esse evento não seria possível, nós gostaríamos de agradecer também vocês que estão nos suportando, né? Vocês que são verdadeiros heróis da resistência por estarem ontem e hoje com a gente. Muito obrigado. Temos absoluta certeza de que foi proveitoso para todos vocês e desejamos aqui um resto de noite melhor possível, bom descanso. De novo, os nossos mais sinceros agradecimentos e abraço a todos.